eu quero te convidar a passar mal agora, ouvindo o Malafaia, mas a gente precisa ouvir o vídeo que o Malafaia colocou no ar agora, faz minutos que o Malafaia subiu este vídeo, raivoso como sempre, mas tentando ainda repercutir em cima do que ele tem feito, que é atacar Lula, Alexandre de Moraes, todo mundo. Vamos lá. Povo abençoado do Brasil, eu tenho certeza que Lula e o PT têm como pai ao diabo, como diz a Bíblia em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Essa gente tem um espírito de engano, principalmente para enganar pobres e pessoas de um menor nível cultural. E eu quero aproveitar e repreender esse espírito em nome de Jesus. Lula levanta uma placa na Bahia, taxação dos super ricos, e combinado com o PT, lógico, o PT lança uma campanha nas redes sociais, taxação BBB, bilionários, bancos e bets. Então eu vou provar aqui que Lula é contra os pobres. Isso é falácia, é marketing para enganar a sociedade brasileira e desviar a atenção do desgoverno deles. Vamos às provas? Lula aumentou o IOF, o Imposto de Operação Financeira, ok? Das operações financeiras. A Câmara derrubou. A esquerda entrou no STF para manter o aumento do IOF. IOF atinge o quê? Vamos lá. Pobre tem cartão de crédito? Tem. Quando comprar, vai ficar mais caro. Pobre pega dinheiro emprestado em banco? Pega. Vai ficar mais caro. Pobre compra geladeira, fogão, máquina de lavar, televisão, móveis financiado nas lojas? Pega. Vai pagar mais caro. Por algum acaso esses produtos é produto de super rico? É falácia, gente. Eles tiram muito mais com uma mão e dão alguma coisinha com a outra mão. Agora tem mais. Aí essa conversa, nós vamos taxar os bancos. Uau! Aí o povo tem raiva de banco por causa de juros e tudo. Os banqueiros estão dando gargalhada. Sabe quanto é que está a taxa Selic? A taxa Selic é o dinheiro que o governo pega com os bancos para se financiar. 15%, sabe? Isso influencia toda a cadeia produtiva. Tudo que você compra tem um valor maior porque a taxa está lá em cima. E os banqueiros estão dizendo, pode taxar, contanto que a taxa Selic fique alta e a gente fature bilhões. E agora essa outra, nós vamos taxar as bets. Gente, nós estamos vivendo no Brasil uma pandemia das bets. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que o vício do jogo é uma doença. Está destruindo pobres e famílias. O Banco Central mostrou um relatório que só no mês de agosto do ano passado foi transferido do Bolsa Família para Betis 3 bilhões de reais um mês. Multiplica por 12. Quem recebe Bolsa Família? Pobre. Quem está sendo saqueado? Pobre. E agora Lula é a favor da aprovação, da legalização do jogo do bicho, de bingos e cassinos. Jogo do bicho e bingos. Atinge quem? Os pobres. Só para arrecadar imposto para cobrir o rombo desse governo incompetente. É mentira. E vem com um discurso comunista. Pobres contra ricos. Nós contra eles. Para enganar a sociedade brasileira. Mas vocês estão sendo desmascarados. Porque Lula é contra os pobres. O resto é falácia e marketing. Tenho dito. Deus nos livre dessa gente. Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. Deus levou ele para um fracasso domingo terrível, né? Deus não estava com ele lá na Paulista, né? Tá aí o desespero, Quem estava com ele era o diabo, o cara fracassado. É o único cara, Viário, que consegue fazer uma sequência de manifestações de rua em que o número de participantes vai diminuindo em vez de aumentar. Né? Qualquer manifestação, nós estamos agora nos interrogando sobre essas manifestações dos jovens, né? Sempre na perspectiva de que isso aí pode aumentar, e deve aumentar, né? Porque não tem sentido ir reduzindo o número de participantes. Esse cara aí, que está com Deus, né? Consegue fazer manifestações, 4 grandes manifestações, ou pretensamente grandes, em que o número de participantes vai reduzindo até chegar ao ponto em que ficaram 12 mil pessoas na Paulista na última manifestação. Né? Na próxima, ele vai fazer uma manifestação em que ele e o Bolsonaro vão ficar abraçados em cima do caminhão, viado. Mais ou menos, eu acho que ainda por um bom tempo a Michelle junto. Acho que por um bom tempo a Michelle junto e acho mas mais... A Michelle não foi, né? A Michelle não foi domingo, né? A Michelle não estava?
Não, o Michele e o Nicolas não foi. O Bolsonaro começa a ser abandonado, né, de uma forma explícita por gente que até agora usufruiu dos benefícios de ser amigo do Bolsonaro. A Michele, mulher do Bolsonaro. O Nicolas, representante da renovação do fascismo no Brasil. Não foi no caminhão dessa vez. Quer dizer, tu teve muita gente que não apareceu porque sabia, Viaro, que ia flopar como acabou acontecendo. Agora, esse cara gravando esse vídeo aí, né, defendendo os bancos, defendendo as bets, e aí tu fica pensando. Aí a pergunta que funciona para eles, o pior é que tem funcionado, né? Pior é que tem. Agora, ele é o primeiro cara que começou. Talvez se tem um motivo que fez, uma situação que fez o Malafaia não andar de mãos com o bolsonarismo, foi em relação às bets ainda no governo Bolsonaro. Ele sim é um falacioso, um hipócrita, porque ele diz que se posiciona contra o jogo, porque o jogo é uma doença, porque o jogo é um vício, e tudo está até certo. Mas não, a gente sabe que não é por causa disso. Ele se posiciona contra o jogo porque o sujeito que aposta na bet não dá de dízimo para ele aquele valor. Então, Claro. é uma questão de transferência de renda, transferência de dízimo. O cara prefere apostar no tigrinho do que dar um dízimo para o Malafaia. Então a gente vê, tem duas coisas que fazem o Malafaia se afastar, uma do Bolsonaro e uma do Trump. Ele se afasta do Bolsonaro na questão dos jogos, até porque o Bolsonaro foi a favor de legalizar muitas essas coisas, e ele se afasta do Trump na questão da imigração, porque o Malafaia tem igreja nos Estados Unidos, e a igreja do Malafaia nos Estados Unidos ela é frequentada quase que 100% por imigrantes brasileiros que moram nos Estados Unidos, e ele andou perdendo dizimistas que foram deportados. E aí ele se levantou contra o Trump, chamando o Trump de tudo que era coisa, inclusive. O que isso nos prova? Que o Malafaia, na verdade, ele pensa nele, apenas somente nele, é alinhado com o crescimento da estrutura econômica e do império dele, da ADVEC, né? Que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a Assembleia de Deus dele, porque ele já começou, inclusive, a perder ligação e relações com a Assembleia de Deus em geral, que é uma das maiores igrejas do Brasil. A Assembleia de Deus está abaixo apenas da Universal do Reino de Deus, e ela está crescendo mais que a Universal. Só que o Malafaia tem a Assembleia de Deus dele, que é separada das demais. É a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é do Malafaia. Ele começa a se desconectar do resto todo, mas precisa pautar sempre o discurso dele para não perder os membros dele, porque ele já não é bem visto quando circula pelas outras igrejas da Assembleia de Deus, principalmente do Ministério Madureira, que é a mais forte do Brasil. Então, são situações aí de queda de braço que faz com que o Malafaia tenha que começar a pensar, né, Moisés? E agora? E depois do Bolsonaro? Como é que vai ser? Quem é que vai ser o pastor, o político que ele vai ter para chamar de seu, porque ele não pode largar a influência na bancada evangélica. Ele não tem o número que o Edir tem na bancada evangélica, até porque ele não tem partido, assim como o Edir tem, mas ele tem liderança na bancada evangélica. E ele não pode perder isso, e perdendo o Bolsonaro para a cadeia, a coisa fica complicada.